pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, né, de gramática, continuando aí com o tema da sintaxe, tá? Lembrando, o que é sintaxe? É o estudo da relação entre as classes de palavras, né? A gente está aí tentando entender como é que funcionam essas relações. No primeiro semestre a gente estudou a respeito dos sintagmas nominais, tá? E agora a gente vai para a parte verbal das orações. Nós vamos entender como é que funciona a estrutura da predicação verbal, beleza? Então vamos lá? Primeira coisa que nós temos que trabalhar, né, quando a gente fala a respeito de sintaxe, é lembrar como é que é a estrutura de uma oração em português, tá? Então vamos lá. A oração, os termos de oração em português são diversos, mas a estrutura básica de uma oração é a estrutura formada por um sujeito, tá? O termo sobre o qual o restante da oração diz alguma coisa, e essa alguma coisa, a informação que se dá sobre o sujeito, é chamado de predicado, tá? O que é predicado? É o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Do ponto de vista semântico, do sentido, a função de um predicado é justamente passar a informação. Então pegamos aí a oração. Charles Darwin viveu no século XIX. Essa é a oração completa, tá? Por que a gente sabe que é uma oração? Porque uma oração é uma frase que possui ao menos uma forma verbal. Isso é muito importante, tá? Existem frases sem verbo, mas não existe oração sem verbo. Então toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, claro, porque nem toda frase tem verbo. O sujeito dessa oração é Charles Darwin, é o nome do naturalista que escreveu A Origem das Espécies, tá? E o predicado é viveu no século XIX. Viveu é o verbo e no século XIX é justamente o complemento que a gente está dando para esse verbo. E lembrando, estou falando de sintagma. O que é um sintagma? É um grupo de palavras da oração que une elementos linguísticos, as próprias palavras, né, em torno de um núcleo. Então, o sintagma ele sempre possui um núcleo. Esse núcleo vai ser uma classe de palavras específica que vai dar o nome para o sintagma, tá? O sintagma nominal tem esse nome porque o núcleo do sintagma é um substantivo, é um nome, tá? É o caso da frase, os alunos entregaram os livros. Nós temos aí sujeito, os alunos. Os alunos é um sujeito, é um sintagma nominal, porque o núcleo desse sujeito é alunos, que é um substantivo. Os livros é um sintagma nominal, é o complemento do verbo entregar, tá? É formado por duas palavras, o artigo os e livros, que é um substantivo. Já o sintagma verbal, como o próprio nome deixa bem claro, o núcleo do sintagma é um verbo. Qual que é o sintagma verbal padrão? É o predicado, tá, gente? Então nós temos aí, os alunos entregaram os livros. Entregaram os livros é o predicado. Ele é um sintagma verbal. Por quê? Porque o núcleo dele é o entregaram, que é o verbo, que é onde está a informação mais importante. E também, para recapitular, para a gente prosseguir com o conteúdo específico da aula, né? Uma oração normalmente segue uma estrutura básica. No português, a estrutura mais comum é o SVC, sujeito, verbo e complemento do verbo. Ou seja, é o que vocês estão vendo aí. Aquele aluno obteve um resultado excelente. Aquele aluno é o sujeito. É aquele sobre quem nós estamos dando a informação. Qual é a informação? Ele obteve um resultado excelente hoje, tá? Esse obteve hoje um resultado excelente, que é a informação, é o predicado. E esse predicado é formado por pelo menos duas partes, que é o verbo e o seu complemento, tá? Então, quando eu falo sobre predicado é a característica inerente a um ser. Isso é a classificação básica usada bastante na filosofia, tá? O que é eu falo assim, ele tem muitos predicados, quer dizer que ele tem muitas características, normalmente é usado de forma positiva, tá? Mas além disso, além de ser um atributo, uma propriedade de um ser, na gramática, o predicado é o que se afirma ou se nega a respeito do sujeito da oração. Toda vez que você fala alguma coisa, que você fala uma oração com verbo, você está ou afirmando ou negando alguma coisa. Isso é o que a gente chama de sentença. O que é uma sentença? Você diz que X, tanana, ou que não X. Ou seja, você afirma ou nega, tá? Essa construção
certo? Da afirmação ou da negação, que é o predicado, ele está ligado diretamente a um sujeito. Existem casos raros em que o predicado não tem sujeito, tá? Isso é básico, é quando você tem, por exemplo, um verbo que indica fenômenos da natureza. O caso do verbo chover. Chover não tem sujeito porque ninguém chove, tá? Agora, no caso aí da predicação verbal, o que é predicação verbal? É a ligação entre o sujeito e o predicado da oração, ou o predicativo do sujeito. Ai, professor, que é isso? Depois vocês vão ver, depois eu vou comentar o que é os benditos dos predicativos, essas classificações todas. Mas nessa aula o que nós vamos estudar está aí. Eu botei uma série de frases envolvendo o mesmo sujeito, Jonas, né? Jonas tem vários tipos de possibilidades de predicados, tá? Em cada predicado nós vamos ter uma classificação específica, tudo bem? Nós podemos ter Jonas morreu, né? Morreu é um verbo que traz todas as informações possíveis nele, que é o que a gente vai chamar de verbo intransitivo, tá? Jonas comprou roupas. Nós temos aí o SVC clássico, né? Jonas é o sujeito, comprou é o verbo e roupas é o seu complemento, chamado objeto, tá? É como a gente chama os complementos. No caso, o complemento de um verbo transitivo direto é um objeto direto. Já do indireto é objeto indireto. A gente vai entender isso melhor depois, mas aí já fica o exemplo. Jonas gosta de maçãs, tá? Já dá para você perceber qual é a diferença, né? Que é a presença dessa palavrinha de, que é uma preposição, tudo bem? Jonas entregou a carta ao amigo, tá? Aqui nós temos um complemento duplo, tá? Ele entregou algo a alguém. É um objeto direto e indireto, que a gente chama de verbo transitivo direto e indireto. E Jonas é uma boa pessoa. Aqui o complemento é uma característica do Jonas, né? Ele é uma boa pessoa. E é o que a gente vai chamar de predicativo do sujeito. E aí o verbo vai ser um verbo de ligação. Mas eu vou explicar cada um deles em detalhes daqui a pouco. Num primeiro momento, quero deixar para vocês aí uma estrutura que vocês já conhecem, que é a chamada árvore sintática. O que é a árvore sintática? É a estrutura organizada no formato de árvore, ramificada, né, com vários ramos e tal, tá? Que indica as partes de uma oração, tá? A oração é: aquele aluno obteve hoje um resultado excelente. Nós podemos dividir essa oração em duas partes, em dois sintagmas fundamentais, tá? O primeiro sintagma é aquele aluno. O núcleo desse sintagma é aluno, que é um substantivo. Por isso esse sintagma é chamado de sintagma nominal. Ele é o sujeito, tá? Obteve hoje um resultado excelente. Ah lá, é o predicado que possui como núcleo o verbo obter, por isso nós chamamos ele de sintagma verbal. Porém, dentro deste sintagma verbal, nós temos um segundo sintagma nominal, tá? Que é justamente o objeto direto. Ah lá, o sintagma obteve hoje um resultado excelente, ele pode ser dividido em três partes, tá? Verbo obter, hoje, que é um adjunto adverbial, falei disso na aula sobre sintagmas, então revejam o vídeo e o material sobre esse tema para lembrar o que é um adjunto adverbial, tá? E um resultado excelente, que é o sintagma nominal 2, que é o objeto direto, tá? Formado por um núcleo nominal, um núcleo que é um substantivo. Qual que é o substantivo desse trechinho? É a palavra resultado. Resultado é um substantivo, tá? Então, é um segundo sintagma nominal. Quando a gente estudou sintagmas nominais, eu não comentei sobre os objetos, porque eu precisava falar dos verbos antes de falar deles. Mas eles também serão sintagmas nominais, tá? E aí nós voltamos a um conceito que eu trabalhei lá na aula sobre sintagmas, que é os termos integrantes da oração, tá? Lembrando que a oração pode ter termos integrantes e termos acessórios, tá? Os termos acessórios são aqueles que são dispensáveis para a compreensão da oração. Ela pode existir sem eles, eles complementam as informações. Já os termos integrantes, eles são aqueles que garantem o sentido completo de verbos e substantivos, que são as palavras mais importantes da oração, né? Nós já vimos os termos integrantes dos substantivos, que são os complementos nominais. O complemento nominal é aquele que garante que um substantivo tenha sentido. É o caso da palavra medo. Eu viro e falo, eu tenho medo.
O substantivo medo, ele não tem sentido sozinho, ele depende de um complemento. Como complementar este nome? Com um complemento nominal. Então eu tenho medo de aranha, né? De aranha. De aranha é um complemento da palavra medo, que é um substantivo. Por isso é um complemento do nome, é um complemento nominal. Agora, o verbo vai ter um complemento verbal, certo? Só que esses, por causa da natureza do verbo e da natureza da estrutura da nossa língua, que é formada por conjugações e que é organizada desse ponto de vista estrutural das relações entre algo e a informação a respeito do algo, essa informação ela precisa ser clara. Para a informação ser clara, a estrutura é complexa. Tá? Por isso nós temos várias formas de passar essa informação. Quais são essas formas? São os tipos de complementos verbais. Tá? Os complementos verbais são dependentes de uma coisa que nós chamamos de transitividade. Neste momento, o aluno pode estar pensando, é muita informação. Sim, é muita informação. São muitas classificações, muitas classes de palavras, e isso vai gerando uma angústia, um desespero. Então é importante que você talvez pare, relaxe, pense um pouco, dê um tempo para isso assentar. É claro que a aula é organizada de uma forma a garantir que vocês tenham o máximo de conteúdo no mínimo de tempo possível. Esse é o meu objetivo, né, em gravar essas aulas. Mas eu entendo perfeitamente que uma quantidade tão grande de informações, para quem não está acostumado, ou quem... apesar de ser coisas que vocês já viram, mas ainda assim, né, quem não está no dia a dia trabalhando com isso, como é o meu caso, que é meu trabalho, né, minha função é essa, isso pode sim, eu entendo, gerar alguma dificuldade no aluno. Então eu aconselho você, caso você queira, que se não quiser ver esse vídeo inteiro agora, você pode interromper neste ponto, tá? Que é o ponto que eu botei esse comentário, e continuar depois. Eu pensei em dividir o vídeo ao meio, né, em vídeos menores, mas eu acho que não é necessário. Eu acho que se o aluno achar que ele pode continuar vendo a partir daqui, beleza. Mas nesse momento há uma pausa justamente para você respirar, tomar uma água, tomar um chazinho, tá? Sair para olhar as flores no jardim e fazer tudo aquilo que deixa você um pouco mais tranquilo para aí você retomar. Mas é fundamental que você faça anotações, tudo bem? Porque não tem como estudar essas questões todas de gramática e estrutura da língua se você não tiver boas anotações, anotações claras, objetivas desses assuntos. Então, eu aconselho a você que anote tudo que você já viu até agora. No momento que você lê, estiver bem tranquilo, aí você parte para a segunda aula para estudar um pouco da transitividade. Beleza? Transitividade verbal é o tipo de ligação que um verbo estabelece com seus complementos, tá? Então, como funciona a ligação entre o verbo e o seu complemento? Essa ligação pode ser uma ligação simples, tá? Que é a dos verbos de ligação. Eles têm esse nome por causa disso. Os verbos de ligação, eles não têm um sentido próprio, tá? O sentido deles, na verdade, está ligado diretamente a uma característica. O que acontece? Eles indicam estados dos sujeitos ou os ligam a uma característica. Então, o complemento de um verbo de ligação é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito. Então olhem a frase aí. O carro é azul. Tá? Nós temos o carro, o verbo é e a palavra azul. Azul é um adjetivo. Tá? É uma cor. Todas as cores são adjetivos. Tá? É um adjetivo que é uma característica do carro. Como que eu ligo esse adjetivo ao carro? Usando o verbo ser. O verbo ser indica o quê? Qual o sentido do verbo ser? Qual é o sentido do ser? Por que estamos aqui? Enfim, o verbo ser, eles têm apenas a função de ligar algo a uma característica deste algo, tá? Por isso ele é um verbo de ligação. O jovem está cansado. Cansado é uma característica do jovem. O jovem está cansado, tá? A garota parece perdida. A impressão que ela me causa é de estar perdida, tá?
Os verbos de ligação eles têm muito pouco sentido em si. Eles, na verdade, indicam pequenas atitudes em relação à característica. Essa característica, o que complementa o verbo de ligação, é o predicativo do sujeito, a junção entre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito é o que nós chamamos de predicado nominal. Por que ele tem esse nome? Porque, na verdade, neste caso, o núcleo do predicado não é o verbo, é o adjetivo. O que é mais importante aqui não é o verbo. E vejam que interessante. Eu falei que o predicado, né, era formado por um verbo e os seus complementos, tá? O núcleo de um predicado, em geral, na maioria dos casos, é o verbo. Mas no caso do verbo de ligação, isso não acontece. Por quê? Porque a palavra mais importante aí que dá a informação, onde está a informação da segunda parte do predicado da frase o carro é azul? A informação está no azul, não está no é. Se eu falo o carro é, cadê a informação? Né? É diferente quando eu viro e falo o rapaz correu. Correu dá toda a informação que você precisa, tá? Então, o carro é azul. É azul é o predicado nominal, porque o núcleo deste predicado é um adjetivo. Aí nós temos os verbos intransitivos, tá? São aqueles que não dependem de complementos para que o seu sentido esteja completo. São aqueles que não precisam de termos integrantes, não precisam de complementos verbais, tá? Por isso eles chamam intransitivos. E aí você pode entender a ideia de transitividade relacionada à ideia de trânsito, tá? Trânsito. O que é o trânsito? É um movimento de veículos, carros e pessoas numa rua, tá? Para você transitar, você precisa de vias para chegar em algum lugar. Quem não transita, quem fica parado, são os verbos intransitivos, porque eles têm o que eles precisam. Agora, os outros verbos precisam atravessar a rua. Eles precisam ir para o outro lado. O outro lado é o complemento, tá? Para chegar do outro lado, esses verbos são chamados de transitivos. Eu acho que é uma metáfora legal para você acompanhar, tá? Verbos intransitivos, então, são aqueles que não dependem de complementos para que seu sentido esteja completo. Assim, tudo que acompanha um verbo intransitivo é chamado de adjunta adverbial, tá? Porque tudo que vai complementar, na verdade, não é um complemento, tá? É apenas um acompanhamento. Eu viro e falo, o homem morreu. O homem morreu. Morreu, tem toda a informação que você precisa, tá? Indico dentro dele todas as informações necessárias para compreender a oração. Mas ele morreu do quê? Ele morreu onde? Ele morreu quando? Vejam, do que, onde, quando, são tudo adjunta adverbial. Tá? O homem morreu no dia 3 de maio. No dia 3 de maio é a data em que ele morreu. É uma locução adverbial que indica tempo. Tá? Então, no dia 3 de maio, ele não é um complemento. Ele é uma locução adverbial. Tudo bem? Ele indica uma circunstância ligada ao verbo, mas não complementa. Tá? O verbo não precisa disso para funcionar. É diferente dos chamados verbos transitivos, que são aqueles que dependem da presença de algo, tá? De um complemento. E aí você tem dois tipos de verbos transitivos. Os transitivos diretos são aqueles que não dependem da presença de uma preposição que una o verbo e o complemento. E aqui nós temos a função muito importante da classe de palavras das preposições. O que as preposições fazem? Dentre outras coisas, elas unem verbos e complementos indiretos, tá? Pensa na metáfora da rua de novo. Nós temos uma rua. Digamos que para chegar do outro lado, eu posso chegar a pé. Quem chega a pé é o verbo transitivo direto. Ah, mas não, eu preciso ajudar aquela senhora para chegar do outro lado da rua porque ela tem dificuldade de caminhar. Você é a preposição e a senhora é o objeto indireto.
O complemento de um verbo transitivo direto é então chamado de objeto direto, tá? O objeto direto é o complemento. Então, eu amo. Eu amo, mas eu amo quem? Eu amo aquela pessoa. Aquela pessoa é objeto direto do verbo amar. Vejam, aqui vem uma coisa fundamental, a pergunta. Como que você sabe se um verbo precisa de complemento ou não? Você pergunta para ele, tá? Se a pergunta for quem, o complemento é um objeto direto, o verbo é transitivo direto. Se a pergunta for de quem, do que, em que, se tiver uma preposição, e aí você tem o que, aí você tem o verbo transitivo indireto, que é aquele que precisa da presença de uma preposição que una o verbo e o complemento. É a veinha que precisa de ajuda para atravessar a rua. O complemento de um verbo transitivo indireto é chamado de objeto indireto, óbvio, né? Então, eu gosto. Gosto de que, ou de quem, ou do que, de uma pessoa. A pergunta é fundamental, porque se você tem um verbo intransitivo, você vira e fala, o rapaz morreu. Tá? A sua pergunta é, ele morreu do quê? Vejam que aqui a gente tem uma situação bastante interessante para a gente entender melhor como é que funciona a transitividade, tá? É só pensar nessa relação de complementação. Se, prestem bastante atenção nisso, se o complemento do verbo vem a partir de uma pergunta, é essa pergunta que vai definir, na verdade, qual é a transitividade, o que está acontecendo aqui. Então eu viro e falo, verbo morrer. Ele morreu. Qual a pergunta que nós fazemos? Ele morreu de quê? Né? Ele morreu de quê? Essa resposta que nós estamos dando é o motivo, é por que ele morreu, tá? Vejam que é muito diferente de eu falar eu gosto de uma pessoa. De uma pessoa. Eu gosto de quem? Do que? Tá? Gosto deste algo, que é um objeto, que é um ser, tá? A resposta é um ser. Agora, a resposta do morrer não é um ser. Ele morreu de... Aí você vai falar alguma coisa que levou à morte, uma ação. Ele morreu de doença, ele morreu de mordida de cachorro e etc. Mas, se eu tirar esse complemento, ele morreu, a ação está completa. Agora, tira o complemento do gostar. Eu gosto. Não faz sentido. A frase não tem sentido sozinha. Ele morreu, tem sentido. Nossa, ele morreu, a ação está completa. Ele gosta, não tem sentido. Certo? Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é entender essa relação de transitividade com a presença ou ausência de uma preposição. Se você tem uma preposição, é o verbo transitivo indireto. Eu gosto de alguém. Tá? Eu preciso. Eu não posso falar eu gosto João. Eu gosto a Marianinha. Né? Não existe isso. Tá? Você tem que ter uma preposição. Os verbos que exigem uma preposição são vários. São os verbos que fazem regência. E a gente pode até estudar a regência. Se vocês forem procurar a regência verbal, vocês vão achar várias informações sobre isso. Tá? E você achava que era só isso? Tem o verbo transitivo direto e indireto. São verbos que possuem dois complementos. Um desses complementos tem preposição e o outro não tem. Aí o aluno fica em dúvida. Calma, tranquilo. Primeira coisa, você tem que ver o verbo, né? O verbo entregar. Aí você pergunta pro verbo, como eu falei. Quem entrega? Algo entrega algo a alguém. Você não simplesmente entrega algo. Eu entreguei uma carta. A pessoa vai perguntar, mas pra quem? Pra tal pessoa. Ou vira e fala, entreguei pra ela. Entregou o quê? Veja que ele depende que você ponha dois complementos. Um complemento tem
preposição e o outro não tem. Porque na verdade esses verbos, eles têm uma ideia muito simples. Normalmente são verbos que indicam uma ação que você pratica em direção a outra pessoa, tá? Então o verbo entregar, o verbo agradecer, agradeço aos amigos a presença, né? Agradeço, eu agradeço a presença. A quem? Aos amigos, tá? O verbo dar, o verbo distribuir, o verbo vender, tá? Eu vendi as coisas para ele. Então, esses verbos que têm dois complementos, eles são verbos transitivos diretos e indiretos, porque um dos complementos vai ter a preposição e o outro não, tudo bem? Além disso, se vocês lembrarem, quando a gente estuda os verbos, a gente também estuda o que a gente chama de voz passiva. O que é a voz passiva? É quando você inverte uma oração básica, né? Fazendo com que o sujeito passe a ser o alvo da ação verbal. Uma explicação bastante simples. O professor educa os alunos. Nessa frase nós temos sujeito, o professor. Verbo, educar. Os alunos é o alvo da ação verbal. Nesse caso eu falo ação verbal porque isso só funciona com verbos de ação, tá? Os verbos lá de estado, fenômeno da natureza, isso não funciona. Agora, se eu quiser dar foco nos alunos, quiser dizer que os alunos são o sujeito dessa oração, eu inverto, tá? Os alunos educam o professor? Não, não faz sentido. O que eu falo? Os alunos são educados pelo professor. Neste momento, os alunos passam a ser o sujeito, mas eles não praticam a ação continua sendo praticada pelo professor. É que eu inverti a estrutura da frase. E vejam que ao inverter a estrutura da frase, eu sou obrigado a mudar o verbo. O verbo deixa de ser educar, ele passa a ser outra estrutura. São educados. Essa estrutura é formada pelo verbo ser, são, e pelo educar na sua forma nominal de particípio. Lembrando o que é o particípio, né? Educado, né, é um particípio. Essas formas terminadas em ado, tá? Edo, ado, ido. No primeiro caso, o professor então era o sujeito, o verbo era educar, tá? Educa quem? Os alunos. Objeto direto, não tem preposição, verbo educar, verbo transitivo direto. Se eu inverter, muda a classificação? Claro que muda, porque agora a estrutura é outra. O verbo, inclusive, mudou de forma. Então, o sujeito, ele não é mais o agente, ele passa a ser o paciente, ele é o alvo da ação. É só pensar na relação medicinal, né? O agente é o médico, o paciente é aquele que recebe a medicação, tá? Então, os alunos são o sujeito que a gente chama de paciente. Eles são educados, o verbo na voz passiva, tá? Pelo, a gente tem aí uma preposição que para ajudar a coisa a funcionar, professor, tá? O professor, pelo professor, ele não é mais o complemento de um verbo transitivo. Ele agora é o que nós chamamos de agente da passiva, tá? Porque ele age, ele toma uma atitude, ele é o agente, ele é quem praticou a ação. Mas a frase não está falando da ação que ele praticou, está falando da pessoa que sofreu a ação. Ou seja, por conta disso, ele é o agente de uma voz passiva, ele é o agente da passiva. Tudo bem? Essa estrutura é uma estrutura um pouco mais complexa do português para analisar, mas é uma estrutura bastante comum. A gente faz isso o tempo todo, de ficar invertendo frases. O importante é lembrar que essa situação só acontece quando a voz em questão é uma voz passiva, e essa voz passiva só existe com verbos transitivos diretos. Não dá para você fazer isso com verbo indireto, tá? É tipo, eu gosto da menina, a menina é gostada por mim. Isso não existe, gente. Muito menos com verbo intransitivo que não tem complemento, tá? E nem com verbo de ligação. Só acontece com verbo transitivo direto. E para encerrar esta aula, né, é importante chamar a atenção para o fato de que alguns poucos verbos no português, eles têm uma característica relacionada à transitividade, que é o fato deles mudarem de transitividade. O que quer dizer com mudar de transitividade? Ele deixa de ser um mero verbo transitivo direto para virar um verbo transitivo indireto. Dependendo do sentido. Às vezes o sentido interfere na estrutura do verbo. Olha que coisa louca. Então nós temos aí aspirar. O verbo aspirar, né? Quando ele tem o sentido de inalar, eu estou aspirando, né? Eu aspiro a alguma coisa. Ele é transitivo direto, ele não tem preposição. Então eu viro e falo, aspirou o aroma de uma flor. Essa frase, aspirou o aroma de uma flor,
aspirou o verbo transitivo direto, o aroma de uma flor, objeto direto, tá? Agora, quando ele assume o sentido de desejar, de ter algo como ambição, né? Eu tenho um desejo, eu aspiro a alguma coisa. Esse a é uma preposição. Eu aspiramos a melhores condições de vida. Aspirar a alguma coisa. Ele passa a ser transitivo indireto. É a mesma coisa do verbo assistir, tá? Quando você tem o sentido de ajudar ou auxiliar alguém, né? Eu vou ajudar a idosa. Então a enfermeira vai ajudar a idosa. A jovem enfermeira assistia aquela idosa. Ela está ajudando. Aí ele é verbo transitivo direto. Ele não tem preposição. Agora, quando ele tem o sentido de ver, como quando a gente vê televisão, né? Ou de participar, tá? Nós temos, e é um sentido mais raro, tá, gente? Mas existe. Nós temos o quê? Nós temos verbo transitivo indireto. A jovem enfermeira assistia ao programa de televisão, tá? Vejam, isso é uma coisa engraçada. Nós não usamos assim. Nós temos o costume de falar, eu assisto filmes. Mas do ponto de vista da norma culta, deveria ser, eu assisto a filmes. Eu assisto aos filmes. É estranho para muitas pessoas, mas é o modo transitivo adequado para essa construção, tá? E não assisti às eleições desse ano. Não quer dizer que eu não vi, tá? Quer dizer que eu não participei. Essa é uma possibilidade do verbo assistir, muito mais rara, mas existente. Há vários verbos que fazem isso. Dei apenas 2 exemplos, mas vocês podem procurar aí encontrar mudanças de transitividade na nossa língua, tá? Bom, e aí para vocês eu deixo a imagem da árvore sintática completa, com todas as classificações, a partir do momento que nós estudamos cada uma dessas formas, tá? É aquela primeira frase que eu passei para vocês. Aquele aluno obteve hoje um resultado excelente. Essa é a oração. Se eu for fazer a análise sintática dela, vamos dividir a oração em partes, tá? Aquele aluno é o sintagma nominal 1, que é o sujeito simples, tá? Um sujeito formado por um verbo, por um substantivo, desculpem, por um substantivo e por seu adjunto adnominal. Então, aquele que é um pronome faz a função de adjunto adnominal. Aluno, que é o substantivo, faz a função de núcleo do sujeito, tá? Do outro lado, nós temos o predicado, que é o sintagma verbal, formado por um verbo, obteve, e pelo complemento desse verbo, tá? O verbo obteve, quem obteve, obteve alguma coisa, tá? Essa resposta não precisa de preposição. Logo, obteve é um verbo transitivo direto, tá? O complemento desse verbo transitivo direto é a frase um resultado excelente, que é o nosso segundo sintagma nominal. Ah, mas e o hoje? O hoje está ali para indicar a circunstância de tempo. Ele é um adjunto adverbial, tá? Agora, um resultado excelente tem um núcleo. Qual é o núcleo dessa expressão? Resultado. Resultado é um substantivo. Ele é o núcleo desse trecho. Como esse trecho é um objeto direto, a gente chama de resultado de núcleo do objeto, tá? Que está acompanhando o resultado é um artigo, tem a função de adjunto adnominal, tá? Lembrando que os adjuntos adnominais são as classes de palavra que concordam com o substantivo, né? Que é artigo, numeral, pronome e adjetivo, tá? Do outro lado, então, nós temos o adjetivo excelente. Excelente é outro adjunto adnominal ligado ao núcleo do objeto resultado. Isso é uma classificação sintática de uma oração. Bom, é isso, pessoal. Eu sei que esse tema é complexo, eu sei que ele dá um pouco de dor de cabeça. Eu até demorei para gravar essa aula para poder deixar tudo razoavelmente organizado e claro para vocês. Eu peço a vocês que quando verem esse vídeo, revejam o anterior e vejam esse com bastante atenção, bastante cuidado. São muitos dados, muitas informações. Os exercícios que eu vou passar para vocês são justamente exercícios de classificação, né, de vocês pegarem essas orações e fazerem essas classificações, tá? Mas nada absurdamente complexo. A ideia é mais que vocês fixem a estrutura de uma frase, que isso auxilie vocês a organizarem melhor esses conteúdos, entenderem melhor como funciona a estrutura da sua língua. Beleza?
A gente se fala na próxima aula. Abraço para vocês e até mais.